Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Quero pedir desculpa aos irmãos aí, tem alguns dias que a gente não tem postado vídeo, mas vamos ao vídeo de hoje. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação, tenha aquele cuidado de acionar a opção todas para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu like, isso é muito importante para o nosso crescimento. Vamos ao vídeo de hoje. Gênesis, capítulo de número 18. Eu estou aqui com o irmão Igor, né? Meu irmão Igor é o mais novo colaborador aqui do nosso canal. Vem aí novidade, mas vamos deixar a novidade para depois, deixar o pessoal com curiosidade, né, irmão Igor? É verdade. A paz do Senhor, irmão Igor. Pai do Senhor, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com o nosso irmão Reginaldo, que tem sido uma referência nesse Brasil, e tem sido um instrumento de Deus para muitas vidas. E que é legal, pessoal, que eu mais o irmão Igor, nós nos conhecemos dentro de um carro, né? Ele estava trabalhando como Uber, e aí, como eu tenho, né, um compromisso com Deus, de todas as vezes que eu entro em Uber, a primeira pergunta que eu faço para o motorista é: você conhece Jesus? E graças a Deus o irmão Igor já conhecia Jesus, e aí nós iniciamos uma conversa e hoje somos amigos, né, esse irmão Igor? Graças a Deus. Que coisa maravilhosa. É assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz, exatamente. Mas vamos ao vídeo de hoje, então vamos, Gênesis capítulo 18, do versículo 20 em diante. O irmão Igor vai trazer aí a leitura e depois nós vamos trazer, né, fazer uma explanação sobre esse assunto. Vamos lá, irmão Igor? Amém. Graça e paz a todos. Como o irmão falou, Reginaldo, versículo de número 20 de Gênesis 18. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abrão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegando-se Abrão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Porventura houve 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça e juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Porventura, de 50 justos faltarem 5, destruirás aqueles 5 em toda a cidade? E disse: não há, destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. Olha que tremendo, irmão original. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. Olha lá, irmão Reginaldo. E disse: não há, destruirei por amor de 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais está... Não se ire o Senhor, ainda só mais esta vez que falo. Se porventura acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se quando acabou de falar Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. É interessante
Meu Deus. Aqui. O que eu acho interessante, irmão Igor, nessa passagem, eu até comentei com o irmão aqui antes de nós iniciarmos a gravação, se Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de tudo, por que que Ele teve que ir até lá, checar as informações? Isso nos traz uma lição, irmãos. Tem gente que às vezes fala mal do irmão, às vezes difama o irmão, denigra a imagem do irmão, sem ao menos checar as informações que são chegadas até ele. Olha o exemplo que o Senhor nos deu aqui. O Senhor, né, enviou anjos para Sodoma para checar, né, a situação de como estava Sodoma e Gomorra. A outra situação que me chama a atenção aqui, irmão, Igor, além da intercessão, o assunto que nós vamos procurar falar com mais evidência, é que Abraão em nenhum momento ele desrespeitou o Senhor. Em nenhum momento ele disse, você vai, ele disse, o Senhor, né? Hoje eu vejo uma facilidade tão grande das pessoas chamarem Jesus de você, chamarem Deus de você. Olha, irmãos, Deus, Ele é o Senhor Supremo. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor e Abraão tratou o Senhor com muito respeito, né? Agora vamos entrar na questão da intercessão. O que você pensa, irmão Igor? Qual a tua ideia sobre a intercessão? Porque aí foi uma intercessão, né? Foi uma conversa entre Deus e Abraão intercedendo em favor, né, ali do seu sobrinho Ló. Primeiro que me traz uma grande curiosidade aqui, irmão Reginaldo, é a aparição teofânica que o próprio Deus se manifestando para Abraão e a intimidade que esse homem tinha. Sim. Né? Isso para mim já me chama muita atenção, porque para chegar e conversar com Deus e dizer para ele, e Deus tem um diálogo com o próprio Abraão e falando, peraí, Abraão, eu quero escutar você, mas antes de escutar eu quero ver o que você tem a me trazer, mesmo sabendo que Deus já tinha tudo nas suas mãos e toda a consciência do que estava acontecendo nesse fato aqui. Sim. E a intimidade de Abraão era tão grande que nós vamos ver que o início do capítulo mostra exatamente o Senhor almoçando ali na casa de Abraão. Né? Os anjos ali, o Senhor, né, almoçando ali com Abraão, Abraão oferecendo o melhor. Eu fico pensando, irmão Igor, quantas pessoas têm perdido, né, a bênção do Senhor. Quantas vezes você, de repente, já transportou um anjo dentro do teu carro sem saber, irmão? Já parou para pensar sobre isso? Daí são mistérios assim que a gente não consegue nem... Né? Você particularmente foi um instrumento de Deus que entrou dentro do meu carro no dia que eu estava fazendo Uber. Na verdade, para mim, você foi o instrumento que Deus usou naquele carro, né? Para falar comigo. Então, amém. Coisa linda, foi maravilhoso. Aqui, dentro dessa mensagem, como a gente está trazendo essa abordagem, o que me chama muita atenção, inicialmente, como eu falei, para não ser tão repetitiva, é essa intimidade, né? E outro fator é o diálogo que ele estava tendo, né? Como o nosso Deus é um Deus de justiça, e a justiça dele é infalível, não erra nunca, ele começou a trazer, se tiver 50 ali, eu salvarei. Se tiver 45, eu salvarei. Se tiver 40, eu salvarei. E Abraão, ali naquele momento, ele estava querendo saber a resposta exata. O que o Senhor ia fazer. O que o Senhor ia fazer. Porque ele tinha ciência que Deus ele tinha um controle de todas as coisas. No entanto, que ele foi um grande intercessor aqui da vida de Ló. Porque era um dos homens, a família dele, juntamente com ele ali, era uma das pessoas que trazia a evidência do próprio Deus e era a única família justa ali dentro daquele... Eu diria até que Ló era o único justo da família, né? Exatamente. E o que eu acho interessante nessa intercessão, irmão, você observa que Abraão começa aconselhando o Senhor? Não, o Senhor é o juiz do mundo inteiro, o Senhor vai agir com justiça, por acaso o Senhor vai destruir o justo junto com os ímpios? Olha que coisa interessante. Que coisa levou uma indagação para Deus como se Deus não tivesse a resposta dela, né? Exatamente. E aí Deus, não, peraí, não é bem por aí, Abraão, deixa eu te explicar. Se tiver ali essa quantidade, eu pouparei a cidade. Se tiver menor, eu pouparei. Então, Deus ele já sabia, como ele tem essa onisciência, o Salmo 139 ele nos traz muita evidência sobre isso. Ainda de forma informe, eu te conheci dentro do ventre da sua mãe, dentro da madre da sua mãe. O Salmo 139 traz essa evidência. E uma das coisas que me chama a atenção é que Deus ele já sabia de todas as coisas que estavam acontecendo naquele momento. E ele precisava exatamente de saber qual seria a postura de Abraão
mediante ao que ele estava falando. Uhum. Abraão poderia ter criado uma revolta, mas peraí, Deus. Né? Ele poderia ter falado assim, indagado Deus e falado, não, mas peraí, Deus, eu sei que o senhor não tem 50, não tem 40, nem 45, mas por favor, faça alguma coisa. Entendeu? É como se Abraão estivesse dizendo, ó Senhor, eu tenho parente lá na cidade. Isso. Né? Como se ele estivesse chamando a atenção ali para o Senhor com relação a Ló. Né? Ele faltou dizer, ó Senhor, eu tenho um sobrinho que mora lá, tem alguém que mora lá na cidade, e aí? O que o senhor vai fazer? O senhor vai ter misericórdia dele também? Como é que vai ser? Né? E nos nossos dias atuais? É um dos fatores que a gente precisa realmente salientar. Como Deus ele tem tratado, lá naquele tempo foi tratado ali a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Uhum. E o mundo, como diz a Bíblia Sagrada, jaz do maligno. Né? E nós temos pessoas que, principalmente no período da pandemia, fora da pandemia, né, em diversos momentos, elas particularmente, quando teve aquela grande liberação, existem muitas pessoas que extravasaram, extrapolaram. Né? E Deus, em sua essência, sempre soube daqueles que realmente foram fiéis a Ele. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus 4:12, pois a minha palavra é viva e eficaz, muito mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que chega ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isso, exatamente. Então, assim, nos nossos dias atuais, como que Deus portaria, como é que seria o tratar, digamos, o irmão Reginaldo intercedendo por uma família que está à beira de uma situação... Em um lugar onde está à beira da destruição, assim. Como Sodoma e Gomorra, né? Isso. Esse exemplo que a gente poderia trazer nos nossos dias atuais aqui. Como que seria isso? Por exemplo, período de pandemia foi um exemplo clássico quando voltou o relaxamento da pandemia, onde que as pessoas começaram a ir para as festas, para as farras, e olha que tinha aí orgias. Eu, como fazia Uber, meu Deus do céu, tinha jovens, adolescentes, pessoas se prostituindo assim de tão forma que te assustava. E aí você pergunta, né? O pai que não sabia que aquela filha estava indo para aquele local, a mãe que não sabia, o parente que não tinha ciência do que estava acontecendo. E aí você ia intercedendo, mas Deus, a minha filha é fiel a ti, o meu filho é fiel a ti. Será que existe justiça, né, para essa vida, para essa pessoa que está ali? Senhor, venha com o seu poder, venha com a sua glória. Eu acho que nesse caso seria mais pedir a misericórdia mesmo, né, o Igor? Porque, como você está falando, Deus ele é onisciente, não é isso? Exatamente. Então ele conhece, ele sabe a situação que cada pessoa está vivendo. Não há como esconder, né, algo de Deus, não é verdade? Então, assim, eu vejo que Ló, ele era um homem, inclusive Pedro fala sobre isso, né? O justo Ló. Irmão, você afirmaria que Ló seria o único justo da família dele? O que você acha? É uma questão interessante para se levantar, né? Você olha ali, por exemplo, para as duas filhas dele, que tiveram aquele episódio ali, que engravidaram do pai. Uma pessoa justa faria isso? É bem complicado. Na verdade, elas já tinham alguns requisitos, né? Do que elas estavam vivendo dentro de Sodoma e Gomorra. A gente tem um exemplo muito claro do pessoal... Poderia dizer que elas já tinham se contaminado, né? Tinha algum resquício, né? Alguns resquícios. No entanto, que a sua esposa virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Isso. Né? É uma evidência que ali ela tinha uma essência ainda daquele mundo. Ela estava vivendo aquela situação de Sodoma e Gomorra. O povo, quando foi levado para a Babilônia, o povo hebreu foi tirado do seu estado normal ali, da sua cidade, do seu ambiente, do seu habitat, e foi levado para uma terra estranha. E a Bíblia, o livro de Salmos fala muito sobre isso, outros livros, outros profetas, né, principalmente Ezequiel, Jeremias. E o interessante é que boa parte das pessoas que estavam ali na Babilônia, muitos se contaminaram. Sim. E outras não. A gente tem aí... Daniel, por exemplo. Né? Exatamente. Tem Daniel, o próprio Ezequiel, Jeremias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isso. Né? Então, a gente pode estar em um ambiente onde que seja escarnecedor. Sim. Mas só vamos ter ciência da nossa essência a partir do momento em que estivermos lá e quais seriam as nossas atitudes práticas. E com qual motivação nós poderíamos estar lá, né, irmão? Tem que olhar a motivação. Por exemplo, Jesus ele andava com os pecadores, mas qual era a motivação dele? Era resgatar essas pessoas. As pessoas que estavam perdidas. Ou seja, a motivação de Jesus não era praticar o que eles praticavam,
Não era fazer o que eles faziam. Mas sabe o que eu acho interessante, irmão Igor? As pessoas dizem assim, Deus é brasileiro. Deus não vai punir o Brasil, Deus não vai fazer nada, porque Deus é brasileiro. Que base bíblica se encontra para isso, né? Aí eu fico olhando um país onde tem uma festa da carne, um país promíscuo, né? Tem a época aí do carnaval, uma idolatria. O Brasil é conhecido como o país do carnaval e do futebol, não é isso? É verdade. Aí eu pergunto, por exemplo, em uma final de um campeonato de futebol, as pessoas glorificam o Senhor Jesus? As pessoas estão ali adorando o Senhor Jesus? Numa festa de carnaval, durante o carnaval aí, no Rio de Janeiro, que é o mais badalado, as pessoas estão adorando a Jesus? E aí? Eu posso dizer para você que Jesus, para algumas pessoas, ela só aparece quando tem uma necessidade grande. É verdade. Né? Então, nós conhecemos um verdadeiro adorador no momento da prova, no momento da alegria, no momento da bonança, no momento da dificuldade, do conflito, do atrito. A gente tem um exemplo muito claro, eu posso até trazer aí Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, e Deus dava testemunho da sua postura. Meu Deus. E a Bíblia fala que ele tinha o total de 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens. E dentro da sua casa, todos os dias, os seus filhos faziam festas. Mas a palavra de Deus nos dizia o quê? Que ele apresentava todos os dias oração aos seus filhos se tivessem pecado contra ele. Exatamente. Então, Ló, ele poderia muito bem entrar na situação onde que os filhos estavam. Por exemplo, entrar no momento onde que, vamos fazer festa também? Vamos cair na gandaia? Vamos viver esse mundão? Então, voltando ao ponto que você nos trouxe aí. País do futebol, país do carnaval, e as pessoas elas só vivem aquele momento. E quando elas passam por uma grande tribulação, por uma grande necessidade, por que Deus é reconhecido somente nesses momentos? Exatamente. Né? Então, ainda dizem que o Estado é laico, né? O Estado é laico, aquela coisa. Agora, sabe o que chama atenção, irmão? O Estado é laico, mas existe um dia, né, dedicado a uma entidade. Interessante isso, né? Onde é que está o... Como nós somos cristãos e vivemos de acordo com o que está na palavra, nós seguimos o que está na palavra. E ela que é a nossa vida e a nossa esperança de amanhã em Cristo Jesus. E querendo ou não, a gente está convivendo nos tempos atuais com uma sociedade totalmente frágil. Se você se manifesta ou se você fala sobre Jesus ou sobre a sua posição cristã, você é um careta. Exato. Você é um estranho. Você é um menino. Você é um doido, você é um louco, mas a Bíblia nos fala, até o próprio Paulo no livro de Coríntios, nós seríamos loucuros, seríamos a escória. Fé é loucura, e a fé é loucura para os que se perdem. Sabe o que eu acho interessante, irmão Igor? Como interceder diante de Deus por um país onde nas escolas pode-se falar de tudo, menos de Jesus. Você pode celebrar Halloween, você pode fazer alusão a todos os outros assuntos, mas sobre Jesus... Inclusive, já não existem mais nas escolas aulas sobre religião. O ensino religioso foi abolido. Foi abolido, exatamente. E agora, recentemente, eles estão querendo colocar aí um novo ensino, que é o quê? Colocar, ou seja, homem e mulher dentro de banheiros, colocar essa inversão de valores, né? A gente tem até que ter cuidado com as palavras que a gente fala, né? Hoje em dia é uma dificuldade imensa. A gente tem que ter muita cautela. Exato. Recentemente, eu tenho até uma declaração para fazer. Quando a minha filha entrou na escola, né, nós fizemos aí algumas verificações na escola que ela estava entrando, e de repente a gente viu um banheiro onde que estava entrando mulheres, meninas e meninos. Sério? Né? Crianças, Isso recentemente. Isso aqui em Brasília? Em Brasília, na escola da minha filha. E aí eu me perguntei, eu falei, não, eu vou ter que conversar com a diretora, como é que é isso? Meninos e meninos estudam entram no mesmo banheiro? Eu falei, não, é um banheiro para os dois. Eu falei, mas como assim? Os pais estão sabendo disso? E eu fui o único pai que fez a reclamação, que fez a contestação. É mesmo. Porque os demais não tinham ciência, não tinham curiosidade, não sabiam o que era. Então, o que acontece? O sistema está fazendo exatamente isso. Ele está entrando dentro das nossas vidas com o objetivo de colocar a sua ideologia e achar que nós temos que abraçar essa ideologia. Interessante. E como interceder diante de Deus por um país desse, irmão? É uma questão... Como que seria... Qual seria a resposta de Deus para nós? Né? A resposta de Deus para Abraão foi que
ele atentaria para o número de justos que houvessem naquele lugar. E hoje? E aqui no Brasil? É esse momento que a gente traz aqui, que é o quê? Naquele tempo, eles estavam vivendo essa situação. E Sim. nos dias atuais? Nós estamos Exato. vivendo várias situações onde que nós podemos retratar esse pequeno problema. Uhum. Né? Eu, particularmente, indaguei, e depois de muito tempo dessa minha indagação, Uhum. sabe o que eles fizeram? Passaram a fazer um outro banheiro, construíram um outro banheiro, fizeram uma outra reforma para que outras crianças usassem o banheiro de menino Até e menina. então só tinha um. Menino e menina, só tinha Só um. tinha um. Só tinha um. É mesmo. E aí a gente ficou muito, assim, feliz pela nossa posição e pela escola ter realmente enxergado essa nossa posição. E muitos que não se posicionam. Uhum. E aqueles, como você falou aqui, por exemplo, no mundo, digamos, lá em Sodoma e Gomorra, se Ló não tivesse se posicionado, se de repente Abraão não tivesse falado, Deus, tem alguém ali justo, tem alguém que o Senhor possa trazer evidência, salvar, restaurar. Então, se não tivesse esse intercessor ali também, né, eu acho que... Com certeza Ló teria morrido junto com todos. Né? Então, eu acho que a gente precisa de intercessores, nós precisamos de maturidade religiosa, nós precisamos de um Brasil melhor, de pessoas que estejam amando a palavra do Senhor e que amem a Cristo sobre todas as coisas. É verdade. Porque a ausência de Deus nos leva a fazer tudo aquilo que é contrário à sua vontade. É verdade. Uma coisa que eu acho interessante, irmão Igor, é que nesse momento crítico que nós estamos vivendo, as pessoas se preocupam em apenas criticar, né? Criticar, falar mal. Mas e quantos estão orando pelos ministros do Supremo, que estão muitas vezes tomando decisões que não são de acordo com a nossa democracia, com a nossa Constituição? Ao invés de nós criticarmos, apenas estar criticando, e é claro que é importante nós expressarmos, né, as nossas opiniões, mas é importante também colocar o joelho no chão e orar por essas pessoas. A Bíblia fala que nós devemos orar por nossas autoridades. Exato. E não se revoltar. Eu sempre costumo dizer que Deus ele tem um controle de todas as coisas. Verdade. Sai governante, entra poderosos, sai poderosos, e Deus ainda continua com o seu controle. A Bíblia, como eu falei aqui, levou o povo para Babilônia, mas Deus estava com o controle de tudo. Né? E às vezes você está sendo levado para um ambiente, ou os cristãos vivem um ambiente por uma questão de um propósito de Deus. Às vezes é porque, como eu não estava evidenciando Deus em minha vida, então Deus ele faz o seguinte, eu vou te levar para um lugar onde você vai ser tratado, trabalhado, transformado, e automaticamente você vai começar a viver a minha palavra. Eu imagino Ló vivendo em Sodoma, né? Pedro disse o justo Ló, como ele se afligia, o justo Ló. Imagina Ló vivendo... Irmão, hoje pela manhã, eu até comentei com a minha esposa, tem dias que eu me sinto assim, um peixe fora d'água nesse mundo. Parece que eu me sinto assim, alguém, parece que eu não... né? É estranho, irmão. Diante de tanta maldade que está acontecendo, diante de tanta falta de amor, diante de tantas situações escabrosas, realmente o cristão, às vezes, ele se sente como de fato ele não é desse mundo, né, irmão Igor? E a cada dia a gente tem se distanciado dessa situação. Até mesmo porque a Bíblia nos fala que devemos nos afastar da aparência do mal. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1, bem-aventurado com o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eita, e é como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja a folhagem dá o seu fruto na estação própria. Então, o que este versículo, o que este capítulo ele nos traz? Ele nos traz a evidência de que podemos estar em meio a escarnecedores, mas nós devemos ter a essência de Deus dentro de nós. Como Davi ele fez? Deus, eu sei que eu pequei contra ti, mas uma das coisas que eu quero que o Senhor faça, não retires o teu espírito de mim. Exato. Então, assim, você pode cometer erros, você pode pecar, mas você tem que entender qual a sua essência. E quando você transforma um pecado em iniquidade, particularmente você já foge do propósito de Deus. Agora é importante também frisar, irmão Igor, que o pecado na vida do cristão deve ser um acidente.
Ele não deve ser uma coisa corriqueira. Tem pessoas que estão acostumadas a pecar e falar, não, Deus vai me perdoar. Não, Deus é amor. Não, é amor. É tranquilo. É tranquilo. Esse período da graça, querendo ou não, trouxe para as pessoas uma certa flexibilidade, falando o seguinte, olha, a gente não está vivendo mais o período da lei. Então, eu posso pecar agora e está tudo resolvido. Viver à vontade, igual o ladrão da cruz, e na última hora pedir perdão. Isso não funciona, gente. Isso não funciona. Temos que ter cuidado com isso, não é verdade, irmão Igor? É uma das evidências que a gente precisa carregar como princípios, né? A gente precisa entender que não basta simplesmente pecar agora, cometer o pecado amanhã, depois falar perdão, pecar de novo, aí se torna uma iniquidade. Iniquidade para Deus é abominável. Verdade. Então existem muitos cristãos que falam, não, Deus ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Sim, Deus ele sabe quem você é. Ele sabe qual a sua postura, qual a sua característica, como você se porta, o seu amanhã, o cabelo, a quantidade de fio de cabelo da sua cabeça, as estrelas dos céus, a areia do mar. Deus ele conhece a imensidão do oceano. O que está dentro do teu coração. O que está dentro, o que está fora. Né? Então Deus ele sabe todas as coisas. Então não tem como você enganar a Deus e falar o seguinte, eu estou escondendo do meu amigo, da minha amiga, da minha mãe, do meu pai, do meu esposo, da minha esposa, e achando que Deus não está vendo. A justiça de Deus, eu sempre costumo dizer, existe um ditado que fala que tarda, mas não falha. Para mim, ela não tarda e nem falha. Concordo. Ela chega na hora certa. É verdade. Então, esse ditado para mim ele é furado, porque Deus ele faz a sua justiça de forma muito coerente. É verdade. E tudo aquilo que ele faz, ele surpreende o homem com a sua misericórdia e com a sua graça. É verdade. Para nós encerrarmos o vídeo, eu fico imaginando quando Abraão se levanta, né, e que ele vê a fumaça subindo de Sodoma e Gomorra, com certeza ele deve ter pensado, será que Deus livrou o meu sobrinho daquele lugar? Será que o Senhor livrou Ló de Sodoma? Será que Ló, ele morreu junto com os outros? Mas dentro dele eu imagino que, ao mesmo tempo que ele fazia esse questionamento, ele lembrava, não, mas Deus é justo. Deus me ouviu, eu falei com ele e eu tenho certeza que o Senhor atendeu a minha intercessão. Não é verdade, Amém. irmão? Glória a Deus. Eu concordo plenamente com isso. E é tão evidente que Ló, juntamente com sua família, saiu dali sendo protegido ainda por anjos do Senhor. Né? A Bíblia fala muito bem claro que, olha, Ló está saindo ainda sendo protegido. E por incrível que pareça, a Bíblia nos fala que a sua esposa acabou não seguindo. As suas filhas cometeram né, o pecado, mas a sua essência, a essência de Ló ainda continua a mesma. É verdade. Ainda fala sobre... Pedro se refere ao justo Ló, né? Então, irmãos, vamos interceder pelo nosso país, vamos interceder uns pelos outros. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Amém? Irmão Igor, fica aqui os nossos instantes finais para suas considerações aos nossos inscritos. Desde já eu quero agradecer pela vida do nosso irmão Reginaldo. Primeiramente a Deus, né, por ter proporcionado este momento tão especial para a gente. E quero louvar por sua vida que está do outro lado aí. Que você possa compartilhar essa mensagem, que você possa levar essa mensagem para aqueles que estão necessitados e que possa compreender o valor de estar na presença de Deus. Não basta só ler a palavra, não basta só caminhar, estar dentro da igreja. É necessário que você esteja com Ele e que Ele esteja dentro de você. E isso esteja sendo evidenciado na prática e no seu dia a dia. Que Deus te abençoe. Amém. Um grande abraço a todos. Vamos orar, irmão Igor. Amém. Vamos orar para encerrar o vídeo. Amém. Né? Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Abençoe, meu Pai, cada pessoa, meu Deus, que assistiu esta mensagem. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai querido, nós te glorificamos, te exaltamos, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.